Bom, todos sabem que esse versículo 13 é um texto muito abordado de Paulo e é trabalhado dentro daquela ideia de autoajuda, de que Paulo ali estivesse dando testemunho de um certo potencial de realização do que diz respeito ao viver, do que diz respeito à vida no mundo, ok? Da maneira como eles tratam. Não que ele quer ou quis dizer aqui. É bem diferente. Porque se você for conhecer o evangelho que Jesus pregou, a vida desse homem, o seu ministério, o que ele viveu, você vai ver que é completamente incompatível achar ou acreditar que ele estivesse aqui introduzindo essa ideia de psicologia objetiva, ok? De trabalhar na mente e na cabeça das pessoas, de que este poder que Jesus prometeu à igreja, ele pode ser controlado pelos homens e utilizado e usado da forma como eles querem, da maneira como está na cabeça e da mente deles. Então, nada no evangelho se relaciona com psicologia. Nada no evangelho condiz com isso aqui, com potencial de vida ou regras do bem viver. Evangelho é redenção e eu venho chamando para os irmãos toda essa atenção. Né? Porque a igreja hoje realmente ela está dedicada a essa visão cultural das coisas, no que diz respeito ao que elas pregam na igreja e atender nessas demandas. Obviamente políticas, quando não muito de consumo, mas não é o nosso caso. Nós sabemos que tem uma promessa do Senhor para nós aqui. Mas nós não temos esse objetivo aqui de querer controle dessas coisas. Como isso também, usar e utilizar o que é dele para fins que não sejam justificáveis. Eu venho dizer aos irmãos que eu creio no poder de Deus. No poder de Deus que Jesus prometeu à igreja e derramou. Mas nós precisamos identificar. Nós precisamos entender e compreender essa promessa. Já se fizeram muito espetáculo com isso. E espetáculo de horror. Desde o fanatismo religioso até a ignorância absoluta. Começando pelo pentecostalismo. E se você for ver, todos esses movimentos ligados ao Espírito Santo, ao fogo, esses cultos voltados para o batismo, em línguas estranhas, todos eles se alinham institucionalmente com programas desse globalismo que está aí fora. Não é meu propósito trabalhar isso com o irmão aqui agora. Mas isso aqui sim. Que tipo de poder Deus deu à igreja? E como isso pode ser testemunhado por nós? Nós precisamos entender. Porque a gente sabe que sem o poder dele, ninguém realiza nada aqui. Ninguém pode nada aqui. Mas detalhe, não se trata de potencial. Não se trata de habilidade, mas de ministério. Aquilo que foi prometido aqui. E da parte de Cristo. Amém? Eu queria que os irmãos abrissem o texto de Lucas capítulo 22, verso 42. Nós vamos ler esse texto. Porque o entendimento está aonde? Naquele que prometeu, cujo ele é o autor da promessa. E eu me refiro a Cristo. No entendimento do que ele disse, falou e prometeu à igreja, o poder de Deus na promessa é um direito concedido para a realização da vontade de Deus, e não isso, para a realização de um propósito de vida com a ajuda de Deus. O poder de Deus foi confiado, foi concedido, com o objetivo de que a vontade de Deus seja cumprida por quem Ele capacitou. E não isso, de que o poder de Deus tenha sido prometido ou derramado sobre nós com esse propósito de vida e Ele na condição de um servo para te ajudar a ir para onde você quer. Que aqui está bem na linha da psicologia religiosa. Então, nele, no Senhor, no Cristo, já se define exatamente
Qual o intuito de Deus de capacitar o filho dele quando ele desceu aqui? Reconhecer o seu messianismo, legitimar a sua missão e dar a ele a capacidade de realização até a última instância. Então nada daquilo que foi confiado ao filho da parte do pai foi confiado com este interesse particularizado, mas com este aqui, de que a vontade pré-estabelecida fosse executada por ele. Se funcionou para ele assim, vai funcionar para nós aqui também. Porque alguns estão acreditando que existe aí certa substância espiritual derramada por Deus do céu, que pegando isso ou recebendo isso, você vai virar um super-herói, um Superman, e sair por aí realizando coisas impossíveis. E com base nesse fanatismo, nessa ignorância, a gente olha lá para fora e vê uma sociedade desgraçada, para não dizer fracassada com religião. Porque esse é o problema deles, eles gostam, eles até se dedicam a crer nas coisas, mas não consulta, mas não trabalha, mas não se aprofunda no conhecimento. Nós vamos ler esse texto, a igreja acompanha para mim, por favor. Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então note vocês que aí ele estava na última instância do sofrimento. Ele estava sendo preparado para a morte, e morte expiatória, pela condenação dos homens que deram a ele nesse mundo. E ele vai na presença de Deus, na presença do seu Pai, e pede uma chance de que aquilo não acontecesse, mas define que ele estava lá para cumprir a vontade. Então todo o poder da parte do pai confiada ao filho era um instrumento de obediência. Toda instância, todas as etapas da missão dele se destinou a isso, para que fosse pleno e perfeito aquilo que Deus havia confiado a ele na sua obediência. Então note aqui que o poder de Deus para ele não foi usado para livrá-lo da sentença, mas para capacitar a ele a sofrer essa penitência por causa dos nossos pecados. Amém, Jesus? Não precisa de muito, né? Aí no texto de Mateus 6,10, olha o que o Senhor também fala aí. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entende? O reino aí é um instrumento de força para quem se dedica a cumprir a vontade do Senhor. A vontade desse Deus. Um instrumento de força, que o pastor digo, de capacidade de ir e fazer o que Deus quer. Isso estava no ministério dele e na vida dele. Agora abre-se uma igreja debaixo daquilo que ele confiou, para começar a se dedicar num poder divino, que não tenha obediência e sujeição doutrinária à escritura da vida do filho dele. Então não adianta você falar, não adianta você defender, não adianta você crer numa coisa que você não possa provar nele. Então que tipo de poder que é esse que você recebeu aí de Deus, que não te leva para o mesmo caminho que o filho dele trilhou, nos aspectos mais profundos da fé e desse ministério, para não dizer do amor? É contraditório. Pode duvidar. É macumba. Entendeu? Para não dizer em alguns casos aí, doença mental. Porque nós precisamos realmente discernir essa questão do poder e da força da imaginação. Que até Paulo, num texto lá em Efésios 4:8, ele cita lá, Deus deu dons aos homens, né? Deu dons aos homens. Que alguns interpretam também isso, que este poder também tenha sido derramado à sociedade para usufruto.
na vida. Não, Paulo está dizendo o contrário aqui. Que Deus deu leis e mandamentos a Moisés no Monte Sinai e o povo corrompeu. E define que naquele cativeiro do Monte Sinai estavam os inimigos de Cristo. Desprezando agora, novamente, o Filho. Já não mais só a lei e os mandamentos. Então Deus não dá dom para ninguém que não esteja aliançado. Que não esteja em obediência. Porque o poder dele é um instrumento de força para a obediência. E era no Cristo que inaugura a dispensação da graça da qual nós estamos aqui. Então vamos orar, vamos clamar em busca dessa promessa, mas vamos ficar debaixo da consciência, pelo amor de Deus. Para não ficar acreditando que certas coisas venham a se realizar pelo que Deus confiou na tua vida, sem orientação e sem respaldo doutrinário para isso. Porque pensar aqui não é testificação. O testemunho de Deus vale mais do que o testemunho dos homens. Espere por ele. Amém, Jesus? Amém. Texto de João 17, 2. Vamos lá. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Nota. Então, que autoridade que é essa? Que poder que é esse que Jesus derramou à igreja, que sai aí usando para fazer campanha eleitoral e abençoar político? Ô meu filho, esse poder está sujeito à Escritura. E a orientação aqui é essa, que esse poder só se destina para a obediência, não para os interesses. Mas dizem eles que eles receberam poder e autoridade para fazer aquilo. E eu não vejo meu Senhor utilizando o poder para Ele mesmo. Nem em sua defesa, nem pelos seus interesses. Isso não aconteceu lá. Ele deixa claro que tudo que foi confiado a Ele era para realizar a vontade do alto. A vontade do seu Pai. João 10, 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Esse mandamento eu recebi. Então nota. A autoridade e o poder de tirar e dar. Recebi do meu Pai. Mas se você pega o contexto, ele não tinha o controle desse poder. Ele sabia que o poder que estava nele, da forma como ele está colocando aí, estava sujeito à Escritura e à obediência da doutrina. E quando eu digo doutrina, de como Deus havia orientado ele a cumprir. E cumprir messianismo. Você já pensou? Se Deus dá uma chave na tua mão e na minha mão para a gente sair por aí abrindo porta onde não tem e fechando aquelas que a gente quer que ninguém entre também e começando a fazer politicagem com essa chave da vitória, como alguns fazem, né? Acreditando que realmente isso possa acontecer de maneira aleatória, desproporcional, relativa, aqui nas Escrituras não é possível. Até o filho não tinha o controle do que havia sido confiado a ele, mas determinação e dedicação para uma obediência. E uma obediência confirmada pela Escritura. Texto de João 8, 28 e 29. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nada faço por mim, mas faço para aquele que me enviou. Você quer ter o controle de alguma coisa na tua vida? Racha fora da fé, filho. Porque você não tem chamado aqui nesse ministério. Nada aqui é como a gente quer. Nada aqui é como a gente ora. Aqui
na realidade do que eu estou pregando? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a vontade do outro vai se cumprir. E não a vontade daqui de baixo. Agora, talvez tenha pensado, nossa, mas que pessimismo. Bom, então me prova se algum tipo de teoria tem acontecido e se cumprido. Porque eu não vejo essa realidade no que a gente está vivendo hoje. Eu comecei a tocar pela questão política. Vão lá, ungem a cabeça do cara, abençoam ele, profetizam para ele, falam que ele é um escolhido. Se ele não entra na política e é um péssimo presidente, ele não consegue se reeleger. Um foi preso, o outro recebeu uma facada, está perdido por aí, é inelegível. Sabe lá qual é o destino dele? Mas a igreja continua vendendo essa ideia de que Deus escolhe errado. Ô meu amigo, Deus escolhe lados e não escolhe errado. Vocês estão usando esse poder, essa autoridade, sem nenhuma sujeição e obediência doutrinária. Estão enganando o povo, pô. Cadê o efeito disso aí? Cadê o efeito disso? Aonde estão os resultados? Não tem resultado, não tem efeito, só tem desgraça. Mas ainda tem gente que defende esses mercenários. Eu estou deixando claro para os irmãos, tudo que eu estou pregando aqui se aplica a qualquer coisa que você queira na fé. Se acontecer alguma coisa aqui pelo poder de Deus, não tenha dúvida, esse terreno aqui foi semeado com a semente verdadeira da fé. E esse povo aqui está em obediência. Porque fora disso, não há graça, não há dispensação de misericórdia da parte de Deus. Para o filho funcionou assim. Mateus 28, 18. Então não é só pegar e passar um Denorex no sovaco, levantar o braço para o céu e clamar pela misericórdia e pela bênção de Deus. Entendeu? É mais ou menos isso, porque tem uns que eu falo, hein? Passa um Denorex aí, filho, que hora que você levanta o braço,